Bom dia. Antes de este dia começar a te puxar para a correria, eu quero te convidar a começá-lo com a atitude mais transformadora que existe: agradecer. Não por obrigação, mas porque, quando a gente para lembrar de tudo o que Deus já fez, o coração se enche de fé para o dia que vem. Existe um salmo lindo que ensina exatamente isso. Ele começa assim: e bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bom dia, ovelha querida. Que Deus te abençoe, te guarde e enche o teu coração de gratidão e de forças novas neste dia que começa. Eu vim orar com você logo nas primeiras horas da manhã, porque a maneira como a gente começa o dia molda tudo o que vem depois. E não existe forma melhor de começar do que lembrando dos benefícios de Deus, para atravessar o dia com o coração cheio de fé. Respira fundo e diz comigo, bem devagar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nesta manhã, eu escolho lembrar de tudo o que Deus já fez e começar o dia com gratidão. Repara na frase que o salmista repete para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com a própria alma, ordenando ao próprio coração que se lembre de Deus. E isso é uma sabedoria enorme. Porque a nossa alma, quando deixada por conta própria, tende a esquecer o bem e a lembrar do mal. Ela guarda com facilidade as decepções, e esquece com facilidade as bênçãos. Por isso o salmista precisa se lembrar de propósito: vá, alma minha, não te esqueças. Não te esqueças do que Deus fez. E essa é uma decisão que a gente também precisa tomar, todas as manhãs. E deixa eu te dar uma sugestão prática para fazer isso. Amanhã de manhã, antes de sair correndo, tenta lembrar de 3 coisas boas que Deus fez na tua vida. Podem ser grandes, como uma cura ou um livramento. Ou podem ser pequenas, como o simples fato de ter acordado, de ter um teto, de ter alguém que te ama. O importante é o exercício de lembrar. Porque a memória alimenta a fé. Quando você lembra do que Deus já fez, fica muito mais fácil crer no que Ele ainda vai fazer. A gratidão pelo passado se transforma em confiança para o futuro. E é por isso que o salmista insiste tanto em não esquecer os benefícios. Ele sabia que uma alma que lembra é uma alma que confia. E o salmo lista os benefícios, um a um, e cada um é uma joia. Ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha o tamanho desses benefícios. Perdão para a tua culpa. Cura para as tuas dores. Redenção para a tua vida. E uma coroa de bondade e misericórdia sobre a tua cabeça. Esses não são benefícios pequenos. São as maiores necessidades do coração humano. E Deus se oferece para suprir cada uma delas. E o Salmo continua revelando o coração de Deus com palavras que trazem um alívio imenso. Ele diz: e misericordioso e piedoso é o Senhor, ou longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Repara nisso: Deus não nos trata como os nossos erros mereceriam. Se Ele nos tratasse pela conta exata das nossas falhas, ninguém ficaria de pé. Mas Ele é longânimo, quer dizer, paciente, lento para se irritar, cheio de bondade. E o Salmo usa uma imagem linda para o perdão dele: enquanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pensa no tamanho dessa distância, do nascente ao poente, uma distância que não tem fim. É assim que Deus afasta de você aquilo que Ele perdoou. Não fica por perto.
Não volta para te cobrar. Vai para uma distância infinita. Então, se você carrega uma culpa nesta manhã, recebe essa verdade: do que Deus perdoou, Ele afastou para sempre. E há ainda uma imagem terna nesse salmo, que fala do cuidado de Deus como o de um pai. Ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Você entendeu? Deus se lembra de que somos frágeis. Ele não espera de nós uma perfeição impossível. Como um bom pai que entende as limitações do filho pequeno, Deus entende a tua fragilidade, e é paciente com ela. Ele não te olha com cobrança, mas com compaixão. Então, se você acorda hoje se sentindo fraco, limitado, incapaz, lembra: o teu pai conhece a tua estrutura. Ele sabe do que você é feito. E Ele te ama com ternura, exatamente na tua fraqueza. Levanta uma das tuas mãos agora. E declara comigo, com fé: Deus perdoa todas as minhas culpas. Deus sara todas as minhas dores. Deus redime a minha vida. E me coroa de bondade e misericórdia. Nesta manhã, eu me lembro de tudo o que Ele faz por mim. Diz outra vez: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças dos seus benefícios. E o Salmo tem uma promessa linda para quem começa o dia cansado: dele farta de bens a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A tua mocidade se renova como a da águia. Que imagem poderosa! A águia é conhecida por sua força e por voar alto. E o Salmo diz que Deus renova as tuas forças assim, como as da águia. Então, se você acordou hoje cansado, esgotado, sem energia para mais um dia, essa é a promessa que eu trago para você: Deus renova. Ele não deixa você caído. Ele restaura as tuas forças, e te faz voar alto de novo. E há um detalhe sobre a águia que torna essa promessa ainda mais bonita. Disse que, com o tempo, as penas da águia envelhecem e ficam pesadas, e ela passa por um processo de renovação, em que as penas velhas caem e novas crescem, e ela volta a voar com vigor. É como se ela ganhasse uma nova juventude. E é essa imagem que o Salmo usa para o que Deus faz com a gente. Aquilo que em você ficou pesado, gasto, cansado com o tempo, Deus é capaz de renovar. Ele tira o velho e faz nascer o novo. Ele não te condena a viver para sempre arrastando o peso de ontem. Ele renova. Então, mesmo que você se sinta desgastado nesta manhã, creia: Deus está no processo de renovar as tuas forças, e você vai voar alto de novo. Diz comigo, com fé: Deus renova as minhas forças como as da águia. Eu não vou viver arrastado pelo cansaço. Ele me levanta, Ele me fortalece, e Ele me faz voar alto nesta manhã. Eu quero te contar sobre um homem que aprendeu a não desistir diante das dificuldades, e que viu Deus lhe dar fartura no fim. O nome dele era Isaque. Ele vivia numa terra e dependia de poços de água para sobreviver, para ele, para a família e para os animais. Mas os inimigos vinham e entupiam os poços que ele cavava, ou brigavam por eles. Isaque cavava um poço. E tomavam dele. Cavava outro. E brigavam de novo. Imagina a frustração. Cada conquista sendo tirada ou disputada. Mas olha o que Isaque fazia: ele não desistia. Ele não brigava para revidar. Ele simplesmente ia mais adiante e cavava de novo. E, num certo momento, ele cavou um poço, e ninguém contendeu por ele. E ele o chamou de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu lugar, e havemos de crescer nesta terra. Depois de tanta luta, depois de tanto poço tomado, Deus finalmente deu a ele um lugar de fartura, de espaço, de crescimento.
A perseverança de Isaque foi recompensada. E tem uma coisa admirável na forma como Isaque lidou com aquilo tudo. Ele não revidou. Ele não entrou em guerra por cada poço. Quando tomavam um poço dele, ele não gastava as energias na briga, ele ia adiante e cavava outro. E isso é uma lição enorme para os nossos dias. Nem toda batalha merece a tua energia. Às vezes, insistir em brigar por aquilo que já foi tomado só te esgota e te prende ao passado. Isaque escolheu seguir em frente, confiando que Deus tinha mais adiante um lugar melhor. E tinha. Então, se hoje alguém te tirou algo, te tratou com injustiça, disputou o que era teu, você não precisa gastar o dia inteiro nessa briga. Entrega a Deus, segue em frente, e cava o próximo poço. Porque a tua paz vale mais do que a vitória numa discussão, e o teu rebote está adiante, não atrás. E repara também que Isaque estava, na verdade, reabrindo poços que o pai dele, Abraão, havia cavado, e que os inimigos tinham entupido. Ou seja, havia bênçãos antigas que tinham sido bloqueadas, e Isaque teve o trabalho de desentupir. Às vezes é assim na nossa vida também. Existem bênçãos, sonhos, promessas que um dia foram vivas, mas que a vida foi entupindo com decepções, com medos, com desistências. E Deus, nesta manhã, pode estar te chamando para pegar a pá de novo e desentupir aquele poço, para fazer voltar a correr a água que um dia fluiu. Não é tarde para reabrir o que foi bloqueado. Pega a pá da fé, e cava de novo. E é isso que eu quero que você guarde no coração nesta manhã. Talvez você esteja cansado de cavar poços que parecem ser sempre tomados de você. Cansado de se esforçar e ver o resultado escorregar. Mas eu vim te lembrar, não desista de cavar. Continua. Porque, depois de tantos poços disputados, vem o teu rebote, o teu lugar de fartura, onde ninguém vai contender. Deus tem um espaço de crescimento preparado para quem não desiste. E aquilo que hoje é luta, pode se tornar amanhã a tua terra de abundância. Diz comigo, com fé, eu não vou desistir de cavar. Deus tem um rebote preparado para mim. Um lugar de fartura, de espaço, de crescimento. E aquilo que hoje é luta, amanhã será a minha terra de bênção. Antes de eu continuar, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está começando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver um poço que você está cansado de cavar, um esforço que parece não dar resultado, um lugar de fartura que você está esperando, escreve também, em poucas palavras. Porque eu quero orar por você. Pelo nome. E por essa conquista. Eu vou ler cada comentário. E vou apresentar cada nome e cada pedido a Deus nesta manhã. Aqui ninguém te julga. Aqui. A gente ora junto. E agradece junto pelos benefícios do Senhor. E se essa palavra está te abençoando, deixa o teu like. É um gesto simples que ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão começando o dia agora. Assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que também precisa começar este dia lembrando dos benefícios de Deus. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos entregar este dia a Deus. Não tenha pressa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, eu bendigo o teu nome, e não me esqueço dos teus benefícios. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela cura. Obrigado por redimir a minha vida.
Obrigado por me coroar de bondade e misericórdia. E obrigado por renovar as minhas forças a cada manhã, como as forças da águia. Senhor, assim como deste a Isaque o seu rebote, o seu lugar de fartura depois de tanta luta, dá também a cada pessoa que ouve esta oração o lugar de bênção que tu preparaste, onde a luta por resultado traz fartura, onde há esforço sem recompensa traz colheita. E dá a cada um a perseverança de não desistir de cavar, até chegar ao lugar que tu separaste. Eu te peço, Pai, que renoves as forças de cada um nesta manhã. Onde há cansaço, derrama o teu renovo. Onde há desânimo, sopra esperança. E que cada um voe alto hoje, como a águia, acima das preocupações, sustentado pela tua força e não pela sua própria. Eu te entrego o trabalho de cada um. Abençoa o esforço das nossas mãos. Dá sabedoria nas tarefas. Dá graça diante das pessoas. E que aquilo que plantarmos hoje renda bom fruto no teu tempo. E eu te entrego a família de cada um. Guarda cada pessoa amada nos caminhos. E que, ao final deste dia, todos nós nos reencontremos em paz, debaixo do teu cuidado. E eu te peço, Pai, que vais à nossa frente hoje. Que tu chegues antes de nós em cada lugar onde vamos pisar. Nas conversas que vamos ter, prepara os corações. Nas decisões que vamos tomar, ilumina o entendimento. E onde houver um rebote preparado, um lugar de fartura e de paz, guia os nossos passos até ele. Porque nada do que acontecer hoje vai te pegar de surpresa. Tu já estás no fim deste dia, esperando por nós. E é uma alegria saber que caminhamos para lugares onde tu já estás. Levanta as tuas mãos mais uma vez. E declara comigo, com toda a fé do teu coração, e bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele perdoa, Ele sara, Ele redime, Ele me coroa de bondade. Ele renova as minhas forças como as da águia. E Ele tem um rebote preparado para mim. Hoje eu caminho com gratidão, com força e com fé. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé e gratidão. Diz, glória a Deus. Amém. Agora, ovelha querida, antes de você sair para viver o teu dia, eu quero te dar algumas palavras para guardar no coração. A primeira é esta: e a gratidão muda o teu olhar sobre o dia. Quando você começa a manhã lembrando dos benefícios de Deus, você treina os olhos para enxergar o bem. E aí, ao longo do dia, você passa a perceber bênçãos que, de outra forma, passariam despercebidas. A gratidão não é ingenuidade, não é fingir que os problemas não existem. É escolher não deixar que os problemas ofusquem tudo o que há de bom. Duas pessoas podem viver o mesmo dia, uma o atravessa reclamando do que falta, e a outra o atravessa percebendo o que tem. A diferença está no coração agradecido. E deixa eu te contar por que a gratidão é tão poderosa logo de manhã.
Quando você acorda e a primeira coisa que enche o teu coração é a lembrança dos benefícios de Deus, você entra no dia com uma espécie de reserva de fé. É como encher o tanque antes de uma viagem. Ao longo do dia, vão vir os desafios, as contrariedades, as coisas que tentam roubar a tua paz. Mas se você começou cheio de gratidão, você tem de onde tirar força. Já um coração que começa amanhã vazio, reclamando, ansioso, entra no dia sem reserva nenhuma, e desanima ao primeiro obstáculo. Por isso o salmista faz questão de bendizer logo no começo. Ele estava enchendo o tanque da alma. E eu te convido a fazer o mesmo nesta manhã. Enche o teu coração de gratidão antes de sair, e você vai ter de onde tirar força o dia inteiro. A segunda palavra é esta: e não desista de cavar. A história de Isaac nos ensina que a perseverança tem recompensa. Ele poderia ter desistido depois do segundo poço tomado. Mas ele continuou. E foi essa persistência que o levou ao rebote. Então, se você está cansado de tentar, se parece que os teus esforços são sempre em vão, não desanime hoje. Talvez o próximo poço seja aquele que ninguém vai tomar de você. Talvez a tua fartura esteja a uma tentativa de distância. Deus honra a perseverança de quem confia nele. E repara, e muitas vezes a diferença entre quem chega ao rebote e quem fica pelo caminho não é talento, nem sorte, é simplesmente insistir mais um pouco. Muita gente desiste no poço que estava logo antes da bênção. Então, hoje, se você estiver cansado, dá só mais um passo. Cava só mais um poço. Porque você nunca sabe se o próximo não é exatamente aquele que Deus separou para ser o teu. A terceira palavra é esta: as tuas forças podem ser renovadas. Você não precisa atravessar este dia com as forças que sobraram de ontem. Deus tem forças novas para você hoje. A promessa da águia é para agora. Então, se você acordou já cansado, não aceite que o cansaço governe o teu dia. Pede a Deus o renovo. Espera nele. E veja as forças se renovarem, não pela tua capacidade, mas pela dele. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A quarta palavra é esta: a bondade de Deus é maior do que a tua falha. Muita gente começa o dia se sentindo indigno, carregando o peso dos próprios erros, achando que não merece nada de bom. Mas o Salmo 103 desmonta isso. Ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, e que afasta as nossas transgressões para uma distância infinita. Ou seja, o teu passado não define o teu presente diante de Deus. A misericórdia dele é nova a cada manhã. Então, esta manhã, não deixe a culpa te acorrentar. Recebe o perdão. Levanta a cabeça. E começa este dia como filho perdoado, não como devedor condenado. Porque quem entende o perdão de Deus caminha leve. A quinta palavra é esta: me envolve o teu louvor com o teu pedido. Repara que o Salmo 103 é quase todo louvor e gratidão, e não uma lista de pedidos. O salmista começa bendizendo, lembrando dos benefícios, celebrando quem Deus é. E isso nos ensina o equilíbrio. A gente costuma correr para Deus só quando precisa de algo. Mas que tal, nesta manhã, começar não pedindo, mas agradecendo? Bendize primeiro. Lembra dos benefícios. E você vai perceber que, quando o coração se enche de gratidão, os pedidos ganham outra perspectiva, porque você já entra na presença de Deus lembrando de tudo o que Ele já é e já fez. E deixa eu te lembrar de uma prática que pode transformar as tuas manhãs. Antes de pegar o celular, antes de abrir as mensagens, antes de mergulhar nas notícias, dá os teus primeiros minutos a Deus. Nem que seja 1 minuto. Diz e bendize, ó minha alma, ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia.
renova as minhas forças hoje. Porque aquilo a que você dá o primeiro lugar da manhã tende a governar o resto do dia. Se a primeira coisa que entra no teu coração é a preocupação domina. Mas se a primeira coisa é a gratidão a Deus, a paz dele governa. O começo do dia é como o leme de um barco, pequeno, mas define toda a direção. Eu quero também orar por algumas situações que pesam logo no começo do dia. Por aquele que acorda esgotado, sem forças nem para levantar. Senhor, renova as forças dessa pessoa como as forças da águia, e faz com que ela voe alto hoje. Por aquele que está cansado de lutar sem ver resultado, sentindo que cava poços que são sempre tomados. Senhor, leva essa pessoa ao seu rebote, ao seu lugar de fartura, e recompensa a sua perseverança. E por aquele que carrega uma culpa pesada, achando que não merece nada de bom. Senhor, lembra a essa pessoa que tu perdoas todas as iniquidades, e que a tua misericórdia é maior do que qualquer erro. E eu oro por aquele que vai começar o dia num ambiente difícil, onde não é valorizado, cercado de pessoas que não facilitam. Senhor, vai à frente dessa pessoa. Dá-lhe graça onde há rejeição, e paz onde há tensão. E lembra-lhe de que o valor dela não depende do reconhecimento de ninguém, mas do teu amor, que não muda. E eu oro por aquele que vai começar o dia com dor no corpo, ou esperando um resultado, ou enfrentando uma enfermidade. Senhor, tu que saras todas as enfermidades, estende a tua mão sobre esse corpo. Alivia a dor. Renova a saúde. E enche de fé o coração que estava começando a temer. E eu oro por aquele que precisa hoje de uma direção, diante de uma decisão que não sabe tomar. Senhor, dá clareza a essa pessoa. Confirma o caminho certo com a tua paz. E não a deixa decidir na pressa nem no medo, mas guiada por ti. Eu declaro sobre a tua vida, nesta manhã, que as tuas forças serão renovadas. Que a tua perseverança será recompensada. Que o teu rebote está a caminho. E que, ao final deste dia, tu vais olhar para trás e reconhecer os benefícios de Deus sobre a tua vida. Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, algo já começou a mudar dentro de você. O cansaço com que você acordou começou a dar lugar a um renovo. O desânimo começou a ceder para a gratidão. E uma força nova começou a nascer no teu coração. Isso é a presença de Deus, ovelha querida. Recebe essa força. E leva ela contigo o dia inteiro. E eu quero que você guarde no coração, para o resto do dia, a imagem que dá nome a este salmo, da águia. Tem uma coisa fascinante sobre a águia. Quando vem a tempestade, a maioria das aves se esconde, procura abrigo, foge do vento. Mas a águia faz o contrário, ela abre as asas e usa a força do próprio vento da tempestade para subir mais alto. Ou seja, aquilo que derruba as outras aves é justamente o que faz a águia se elevar. E é isso que Deus quer fazer com você. As tempestades da vida, que derrubariam qualquer um, podem se tornar, na tua vida, o vento que Deus usa para te levar a lugares mais altos. Não com a tua força, mas com a força que Ele renova em você. Então, hoje, quando o vento contrário soprar, não se esconda. Abre as asas da fé. E deixa Deus te fazer voar por cima do que era para te derrubar. Por isso, durante o dia de hoje, sempre que o cansaço bater, lembra, Deus renova as minhas forças como as da águia. Sempre que parecer que o esforço é em vão, declara, eu não vou desistir de cavar. O meu rebote está adiante. E sempre que a culpa tentar te acorrentar, repete, Deus afastou os meus erros para uma distância infinita. Eu sou perdoado. Porque a forma como você fala consigo mesmo ao longo do dia molda o teu ânimo. E palavras de fé sustentam o coração.
E deixa eu te lembrar de mais uma coisa preciosa deste salmo. Ele termina de forma linda, convocando não só o salmista, mas os anjos, os exércitos celestiais e toda a criação a bendizerem ao Senhor. Ou seja, quando você louva a Deus nesta manhã, você não louva sozinho. Você se une a um coro que atravessa o céu e a terra. Há uma sinfonia de louvor acontecendo no universo o tempo todo, e o teu agradecimento desta manhã é uma voz a mais nesse coro. Então, mesmo que você se sinta pequeno, saiba, o teu louvor tem lugar na maior orquestra que existe, a que celebra a bondade de Deus. Eu te abençoo nesta manhã, ovelha querida. Eu abençoo o teu dia. Eu abençoo cada passo que você vai dar. Eu abençoo o teu trabalho, a tua casa, a tua família. E eu declaro que os benefícios do Senhor vão te acompanhar, do amanhecer ao anoitecer. Eu abençoo cada nome que ficou escrito aqui nos comentários. E declaro que nenhum desses pedidos vai cair por terra. Cada um será apresentado a Deus. E eu reforço o convite, de coração, deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa o poço que você está cansado de cavar. E volta no fim do dia, ou amanhã de manhã, para me contar como Deus renovou as tuas forças e abençoou o teu esforço. Porque eu creio que muitos vão voltar com testemunhos de fartura. E o teu testemunho vai se tornar fé para outra pessoa que ainda está cansada de cavar. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa começar bem o dia. Antes de seguir, faz comigo uma última oração curta, do fundo do coração. Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Renova as minhas forças como as da águia. Vai à minha frente. Dá-me perseverança para não desistir de cavar. E que, ao anoitecer, eu possa dizer que os teus benefícios me acompanharam do início ao fim. Em ti, eu confio. Agora vai, Filho de Deus. Vai, Filha do Altíssimo. O dia te espera. Mas você não vai sozinho. Você começou esta manhã lembrando dos benefícios de Deus. As tuas forças foram renovadas como as da águia. E o teu rebote está a caminho. Então caminha com gratidão, com força, e com a certeza de que Deus vai à tua frente. Que Ele te abençoe e te conduza. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha um dia abençoado. E voe alto, como a águia, por cima de tudo o que tentar te derrubar. E até a nossa próxima oração. Quando a noite chegar.